querida aluna, aqui é o professor Fábio, de volta para a gente continuar resolvendo as questões de física do concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, ano 2021. Essa prova foi feita em 2022. São 10 questões de física que tinha na prova prooficial. Essa é a questão 45, que diz o seguinte: um trem está em repouso sobre trilhos retilíneos e horizontais. Sobre o piso horizontal de um dos vagões há um caixote, como ilustra a figura a seguir. Nesse caso, o piso exerce sobre o caixote uma força F qualquer. Em um dado instante, o trem parte uniformemente acelerado. Apesar disso, o caixote permanece em repouso em relação ao vagão. Nesse caso, o piso exerce sobre o caixote uma força F. Essas forças F e F', né? A segunda força era uma F', a primeira era F, a segunda era F'. São tais que... Aí tem umas desigualdades aí em relação a essas duas forças. O que acontece é o seguinte: a questão, ela se refere aqui, né? Ela se refere a um dos assuntos mais importantes que tem dentro da dinâmica, relacionado a um tipo de força chamada de força de atrito. A força de atrito é uma força dissipativa. Essa força, ela age contra o movimento, a tendência dele, só que a gente tem que ficar esperto com algumas exceções. E uma delas é exatamente o que a questão se refere. Como assim, Fábio? É o seguinte: quando o vagão está parado, aqui, ó, vamos colocar aqui a situação. Eu tenho aqui o vagão, sendo que esse vagão, ele está sobre trilhos, conforme o que a questão diz, né? Eu vou considerar que isso aqui seja um vagão, tá? Esse vagão feinho aqui, e aqui seria os trilhos, né? Seria o chão aqui, tá? Aqui seria a situação dada aqui. Isso aqui seria o vagão, tá bom? Aí o que acontece? Em cima do vagão eu tenho esse caixote, essa caixa aí. E a questão diz que o caixote sofre o efeito de uma força feita pelo carrinho, no caso, pelo vagão. Levando em consideração que está tudo submetido ao campo gravitacional da Terra, aqui, o que acontece é que o cara não podia confundir as bolas aqui. Na verdade, a questão, ela se refere à força de atrito. Porque, ó, o que a gente sabe da força de atrito? A força de atrito é uma força que age contra o movimento ou a tendência dele, tá? Tu já acabou de dizer isso. Só que tem algumas exceções onde a força de atrito, ela acaba se comportando como uma força motriz. Existem algumas exceções. Eu não posso dizer que ela sempre vai atrapalhar o movimento. Não, negativo. Porque nessa situação aqui, o que faz com que o caixote se mova para a direita, juntamente com o carrinho, é a força de atrito. É exatamente a força de atrito. Quando o carro está parado aqui, né? Quando o carro está parado, eu não tenho força de atrito impedindo com que esse objeto aqui se mova juntamente com o vagão. Porque, na verdade, como esse caixote está em equilíbrio, ele está parado em relação ao carrinho, e se esse carrinho é acelerado para a direita, a tendência era que esse bloco ficasse parado aqui. A tendência era que ele ficasse parado. Mas como tem a força de atrito agindo contra a tendência de movimento dele, o que vai acontecer é o seguinte: esse carrinho vai se mover para a direita, a tendência é que esse cara se mova para a esquerda, mas esse movimento desse objeto, que fique bem claro os referenciais. Uma coisa é o referencial caixote-carro, outra coisa é o referencial carro-chão, porque o carro vai se mover para a direita. A tendência é que esse caixote permaneça em equilíbrio, permaneça na atual situação de inércia dele. Devido ao fato da interação do chão do carro com o bloco, a tendência é que esse bloco seja arrastado também para a direita. Por quê? Porque, na verdade, o carrinho vai tender a ir para a direita, esse caixote vai tender a ficar parado, ou seja, em relação ao carrinho se mover para a esquerda, mas a força de atrito aqui, ó, agindo contra a tendência do movimento do caixote, vai fazer com que ele se mova junto com o conjunto bloco-carro. Todo mundo vai se mover horizontalmente para a direita, levando em consideração o referencial que eu estou adotando. A partir do momento que o carro começar a se mover para a direita, a tendência é que o bloco ficasse aqui no estado inicial dele. Só que devido ao fato de ter o atrito entre a parte inferior do bloco e a superfície do carro,
e a tendência dele é que ele vinha para a esquerda em relação ao carro, a força de atrito vai agir no sentido contrário. E nesse momento aqui, a força de atrito vai estar se comportando como uma força motriz. E aqui, ó, eu vou ter a dita cuja força F', que é o que a questão se refere. Tá? Então, o pulo do gato aqui era exatamente a gente notar rapidamente que a questão ela não estava necessariamente se preocupando com a força de reação normal. Até porque a força de reação normal ela vai continuar sendo a mesma. O que vai mudar é o coeficiente de atrito, no caso, se houvesse movimento. Mas aqui no caso, o caixote aqui, ele faz uma força, o carrinho faz uma força no caixote. Só que quando ele estiver em movimento, a força que o carrinho faz no caixote vai ser maior. Então, eu vou ter aqui, ó, que o módulo da força F', que é a força que vai estar fazendo, que o carro faz no bloco, a partir do momento que ele começa a se mover, ela vai ser maior, obviamente, vai ser maior, porque agora ele está acelerado, vai ser maior do que a força inicial de atrito que o chão faz no bloco. Então isso daqui que teria que ser sido notado. A gente tinha que ficar esperto com isso, porque muitas vezes a questão fala que um corpo está fazendo força no outro, aí já pode pensar rapidamente que seria normal. Se realmente seria normal. Só que como tem esse tipo de movimento, e a tendência de movimento e, consequentemente, a força de atrito, o que a questão está se referindo não é necessariamente a força de reação normal, e sim a força de atrito. Tá? Então a força de atrito, quando ele começar a se mover, vai ser maior do que a força de atrito de quando ele está parado, tá bom? Então isso aí, ó, se tu for olhar nas alternativas, tem aí ela exatamente na letra A. É uma questão aqui que não é tão simples, é uma questão mediana, tá? Porque para quem estuda, por exemplo, a parte de dinâmica, só se preocupando em decorar as equações e não necessariamente entender as interações entre os corpos e principalmente as leis de Newton, vai ficar difícil. Ia ficar difícil e o cara provavelmente ia errar isso aqui. Provavelmente ia errar. Saber que a questão de maneira indireta, né, de maneira implícita, está se referindo à força de atrito. Tá bom, meus queridos? Então, essa aí seria a questão 45 do concurso para oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, ano 2021, que foi feita em 2022. Se gostou da iniciativa, já peço que você se inscreva no canal, acione o sino das notificações e fique esperto aí para toda vez eu mande um vídeo aí para a plataforma, tá bom? E eu vou também deixar uns links aqui de outras resoluções dessa prova e também, se você for vestibulando, você comece a acompanhar também as resoluções das provas da UEA e da UFAM. Tá bom, meus queridos? Forte abraço e até mais. Tchau!